Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Mais um episódio desse podcast maravilhoso que a gente tanto ama. Mais uma semana. E o episódio de hoje, o tema de hoje, foi decidido depois, naturalmente depois do episódio da semana passada. Com os temas e os assuntos que a gente foi conversando, surgiu a temática da positividade tóxica. E a gente viu que esse é um tema que, na verdade, a gente já tinha anotado para falar sobre, mas agora parece que caiu como uma luva nesse contexto todo que a gente está fazendo. Então esse foi o tema escolhido da vez. Mas assim, vamos começar tentando entender aí o que é, né, positividade tóxica, qual é realmente o conceito. Porque é algo que parece que são duas palavras que se contradizem, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu chegar lá. A gente conseguiu fazer uma coisa muito difícil. Pegar uma coisa positiva e colocar coisas tóxicas nela, né? Mas basicamente, falando de uma forma muito resumida, é quando a gente tudo tem que estar certo, tudo tem que ser bonito, tudo é gratidão e maravilhoso, tudo vai ficar tudo bem, e são coisas vazias, né? Não é que a gente não possa ter pensamentos positivos, de forma alguma, não é isso que a gente está falando. Não é que a gente não possa ser otimista, claro que pode, é muito bom na verdade, mas a gente não pode sair da realidade, a gente não pode ser apenas por ser, apenas para conseguir ficar naquela aparência de estar bem o tempo todo, estar feliz o tempo todo, porque tá tudo bem o tempo todo e o mundo tá caindo aos pedaços, mas tá tudo bem. Então, é uma questão da gente... A positividade tóxica, na verdade, acho que trabalha muito com essa parte da negação também. Negar a realidade, negar dificuldades, negar desafios. Que, querendo ou não, a gente tem muito disso, né? Porque não é fácil a gente encarar algumas coisas. Então, às vezes é mais fácil a gente falar, não, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, do que simplesmente falar, não tá tudo bem, não tá legal, eu não tô bem, e encarar aquilo ali como o problema que é, como a questão que é, como o desafio que é. E aí, Camille? Com certeza, eu acho que essa necessidade de ficar negando o óbvio, né? A gente está falando tanto em negacionismo durante essa pandemia, e isso que você falou, né? Duas palavras que se contradizem, mas a gente conseguiu chegar lá. Olha só, quando a gente está falando de positividade tóxica, a gente que é psicólogo também tem, eu acho até legal ressaltar isso. Às vezes tem alguns posts, algumas falas que são muito atribuídas a profissionais de psicologia, no sentido de vai ficar tudo bem, pensa positivo, mas ainda assim a gente que é psicólogo precisa tomar cuidado também como falar essas coisas, porque se a gente recebe uma pessoa no consultório e ela quer falar sobre a dor dela, a gente jamais pode negar essa oportunidade, esse momento da pessoa falar da dor dela, e não minimizar. Então a gente vai acolher, a gente vai ter uma escuta diferenciada, entender o que aquela dor está fazendo com aquela pessoa. A positividade tóxica vem a ser você nem pensar nessa dor, achar que ela não existe. É exatamente isso, assim, e o que acontece muito com algumas escutas que a gente tem na clínica são de pessoas que muitas vezes já vêm minimizando os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos, porque
E assim, a gente entende, pelo menos assim, eu entendo que muitas vezes quem posta esse tipo de coisa, do tipo, seja grato ou grata, vai ficar tudo bem, está tudo bem, a gente entende que a pessoa tem boas intenções, que a pessoa quer ajudar. Mas se for só isso, se não tiver um contexto, é uma coisa muito vazia. E acaba que, assim, as redes sociais fica cheio desse tipo de mensagem. E quando você não tá bem, e você tá lendo o tempo todo de que tá tudo bem, fica bem, seja grato, porque você tem isso e você tem aquilo. Tem pessoas que estão pior. Tem isso ainda também, né? Essa coisa de comparar. Então, assim, o que acontece muito é da pessoa já vir, né, com essa fala de que, eu sei que é besteira, eu sei que é bobeira, mas está me incomodando e tal, não sei o que, eu não queria nem falar sobre isso. Tem gente que deixa de falar, às vezes, deixa acumular a beça, justamente por conta desse sentimento de que não é nada, é besteira, eu tô dando importância demais e tal. Sendo que não, gente, não pode ser assim. A gente não pode achar que só porque a gente acha que aquilo ali é uma besteira, é uma coisa pequena, que a gente não vai trabalhar, não vai dar o espaço que aquilo precisa, assim, né? Porque negar não vai adiantar nada. Negar não vai fazer com que aquilo suma. Só tapar com uma toalha bordada, tá tudo bem, não vai adiantar. O negócio vai estar lá de qualquer jeito. E enquanto o tempo passar e a pessoa não for trabalhando isso, e a gente não for falando, não for colocando para fora, não for tentando ver formas de lidar com aquilo, não adianta, vai continuar existindo. Então é por isso que é tão tóxica, por isso que faz tão mal, porque faz, muitas vezes, muitas pessoas engolirem os seus problemas, achando que eu não posso estar com esse problema, isso não é um problema. Tem pessoas que estão muito piores, isso não é uma coisa que eu me preocupo, isso não é para eu ter crise de ansiedade por causa disso, eu não posso. A pessoa se nega, ela já se nega, né? Então, por isso que é muito tóxico. A gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar essas coisas vai passar, é uma fase. Não é que não seja verdade, mas é porque cada um tem um contexto, tem um momento, enfim. Então a gente não pode só jogar aquilo ali e colocar como se aquela fosse a verdade universal para todas as pessoas e para todos os momentos, porque não é. Então, quando a gente for colocar esse tipo de coisa, ter um pouco de cuidado na hora de postar e falar esse tipo de coisa, porque assim, isso mexe muito com as pessoas. Exato. Eu lembro o que eu falei, né, de ser muito atribuída a psicólogos, tem muito disso do que você trouxe. Já tem pacientes que chegam, às vezes, falando: não, isso é bobeira, tem tanta gente passando por coisa pior e eu tô aqui falando disso. Então, assim, a pessoa já chega desvalorizando, diminuindo a própria dor, sendo que é uma dor que tá doendo nela. Então, a gente precisa falar sobre isso. Não é bobeira para você. Então, a gente tem que falar sobre isso. Às vezes pode parecer nada para o outro, mas se para você tá doendo, vamos cuidar. Então, quando você, né, vê na rede social excessivamente essas frases motivacionais, a pessoa pode achar que não tem o direito de desabafar sobre alguma coisa. Não que as frases motivacionais sejam problemáticas sempre. A gente no Naves mesmo vive postando e colocando nos stories, mas quando a gente tem que falar de problemas,
Quando a gente precisa falar que somos psicólogas, mas somos seres humanos e também temos os nossos problemas, a gente fala. Vocês jamais vão ver no feed do Naves a gente fantasiando uma pessoa que a gente não é. Temos dias ruins também, a gente precisa cuidar das nossas dores também. Falar sobre isso é importante, porque eu, Camille, por exemplo, eu acho que deixa a gente como profissional mais humano. Porque as pessoas, né, o senso comum já tem a ideia de que psicólogos são de bem com a vida, não tem problema, não tem conta para pagar, não tem não nada. Não se irrita. Irrita, fica endeusando a gente, que eu não sei de onde vem isso. Não é assim pra gente. Temos uma vida, temos dores, temos sofrimentos, a gente busca cuidar, então a gente precisa entender que às vezes ficar off, ficar um pouco, né, mais recolhido, pensando sobre acolhendo aquela tristeza, para falar a verdade. Isso. Acolher e entender por que está triste. E aí falar sobre aquilo ali, né? Quando você vê um monte de coisa, não fica assim, amanhã é outro dia, você que é o dono da sua vida, você que não sei o quê, a felicidade está nas suas mãos. Por mais que esteja, né? Tem outras coisas que vão servir de fatores para essa felicidade alcançar a gente. Sim. E aí que vem a questão do contexto pessoal, ambiental, familiar, cultural. É tanta coisa para se levar em conta. Você não pode soltar uma frase e dizer que ela é válida para todas as pessoas do mundo. Não tem como, não tem. Porque cada vivência é única. Não tem uma que seja igual à outra. E a gente, como psicóloga, a gente precisa validar todas as dores, todos os sofrimentos. Então não tem essa com a gente de é besteira, bobeira, coisa pouca, é pequena. Porque assim, a partir do momento que incomoda, que está trazendo dor, ou enfim, qualquer tipo de se tem um motivo para levar para terapia, é porque tem motivo. Então a gente vai trabalhar isso. E não vai negar, a gente vai legitimar essa questão. A gente não vai deslegitimar. Então a gente precisa, e como a Camille estava falando, também como profissionais, no Naves o tempo todo a gente não, né? A gente passa a nossa imagem de seres humanos, né? Primeiro e acima de tudo, né? Somos profissionais, mas somos seres humanos. Então, como todo ser humano, a gente tem os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os momentos que a gente precisa ficar mais afastadas, mais sozinhas. E assim, tá tudo bem no sentido de que é comum. A gente precisa, as pessoas precisam disso. Então, e essa parte de endeusar, né, psicólogos e psicólogas, é uma coisa realmente me incomoda muito, porque eu vejo acontecer muito por aí, assim, por N motivos. Tem muitas razões. As pessoas muitas vezes precisam mesmo ter alguém que ela fala, não, essa pessoa aqui quando a gente fala meio que brincando, né? Nossa, deusa, musa, rainha e tudo mais. Existe uma parte, né, que tá falando aquilo de uma forma muito carinhosa e de um lugar de admiração, mas não de endeusamento. Mas existe uma parte que realmente endeusa aquela pessoa. Isso acontece muito também com artistas, né? Pessoas conhecidas e tudo mais. Mas isso acontece com médicos, com psicólogos e tudo mais. Porque tem que ter aquela pessoa que, não, essa pessoa que tá certa de tudo, ela como se tivesse alguém para tomar conta e dizer o que tá certo, o que tá errado, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. E a gente precisa, muito pelo contrário, a gente precisa tomar cada vez mais a responsabilidade pelas nossas vidas, né? E não colocar isso para ninguém.
seja psicólogo, seja médico, seja pai, mãe, seja quem for. Mas a gente tem, querendo ou não, o ser humano, eu digo assim, o ser humano, a gente tem essa tendência de idealizar, de colocar meio que num pedestal. A gente faz muito isso quando a gente é menor, né? Com os nossos pais ou com quem quer que crie a gente. E a gente tem a tendência de fazer isso com algumas figuras que vão aparecendo na nossa vida, às vezes professores, enfim. E chega um momento assim da nossa vida que a gente precisa quebrar essa coisa, porque não é positivo. Todas essas pessoas que a gente idealizou durante a nossa vida são pessoas. Antes de serem, sei lá, ou pai, ou mãe, ou tio, ou avó, ou professor, ou professora, ou psicólogo, ou psicóloga, são pessoas. Então, se a gente também colocar uma cobrança enorme, né? Se a pessoa, sei lá, às vezes a pessoa erra. E aí fica assim, nossa, a pessoa errou. E agora, né? É como se tivesse, sei lá, caindo um mundo, assim. E não, pessoas erram. Pais erram o tempo todo. E esse endeusamento, eu acho que acaba prejudicando até os próprios profissionais, né? Que acham que não podem falhar, né? Que tem que manter uma determinada postura porque tem determinada profissão, né? Então eu, como psicóloga, não posso demonstrar que eu não tô bem, eu não posso, de repente, fazer um post trazendo mais humanidade. Na verdade, pode, assim. Uma coisa é colocar algo no seu feed profissional de alguma forma que seja invasivo, né? Uma coisa é vida pessoal, vida íntima. Outra coisa é você querer levar uma realidade. Sabe, quando você vai fazer um story sem filtro falando, eu também tenho os meus dias que eu não tô muito legal, e tá bem, tá tudo bem. Isso. Não está bem todos os dias, né? A gente já vai trazendo esse lado, e acredito muito que as pessoas vão, quem tem esse medo, né, de achar que não pode falar com a gente sobre esses momentos difíceis, elas vão ver esses momentos na nossa vida e vão acabar se identificando, né, como você fez no Nave já, falando de ter ansiedade, tudo isso. É possível, gente. Psicólogos passam por isso. E às vezes é legal, porque aí a pessoa pode, poxa, ela também tem, então ela, além de saber do que eu estou falando, por estudar sobre isso, ela também sente. Então eu acho que aproxima, sabe? A gente não vai colocar coisas muito particulares da nossa vida, mas tá tudo bem se a gente precisar. Cara, eu não tô legal hoje, sabe? E se respeitar quanto a isso. Acho que a positividade tóxica uma coisa puxa a outra, né? Talvez a indústria precise, o marketing precisa vender isso, e aí você acaba colocando isso de uma forma muito massiva e as pessoas não têm nem tempo de filtrar. A todo momento são mensagens maravilhosas e aí você não tem tempo de... né? Então, se tá tudo bem assim, o meu problema não é nada. Porque sempre tem um que vai falar: mas machuquei a perna e tal. Mas graças a Deus você tem perna. Pelo menos você tem uma perna, e quem não tem. Então, assim, tá, tudo bem. Mas eu tô reclamando, eu tô falando que eu tô... né, minha perna tá doendo, não posso falar nem que minha perna tá doendo. Às vezes a gente quer reclamar coisa, às vezes a gente quer colocar alguma coisa. Não reclamar o tempo todo, mas se você reclama, você já está fazendo um trabalho de expressar a sua dor. Já é o primeiro passo. E a gente precisa entender isso, né? Que reclamar, que desabafar é um primeiro passo. É claro que fazer apenas isso realmente não vai adiantar. Uma pessoa que só reclama, que só fala, não vai adiantar. Mas o falar, o colocar para fora faz parte do processo. Até mesmo para a gente conseguir se esvaziar um pouco e ir pensando em alternativas, tá? Mas como que eu posso fazer para sair desse lugar, ou para fazer diferente, ou enfim. E até mesmo essa parte do falar é uma parte do processo do sentir.
E o sentir é muito importante, a gente precisa sentir, a gente precisa se permitir sentir. E quando a gente fala assim, quando esse exemplo que você deu, Camila, é muito, muito bom da perna, né? Machuquei minha perna e tem gente que vem falar, mas graças a Deus você tem perna, né? É uma coisa que, assim, acontece demais, mas por que essa comparação? Não dá para entender. Ninguém tá falando, né, que eu machuquei minha perna e eu tô me comparando com alguém que não tem perna. Não é essa a questão. Não existe essa comparação. São coisas completamente diferentes. E não é porque tem gente que não tem perna que você não pode reclamar que você machucou sua perna. Você não tá diminuindo a dor da outra pessoa porque você tá falando da sua. A gente não existe isso, assim. Não existe. Tem muito também de culpa nesse processo. A pessoa acaba ficando culpada de chegar e falar, de chegar e reclamar. Porque acha que, mas eu tenho uma vida muito boa, eu tenho uma vida muito privilegiada. Ok, é importante reconhecer os seus privilégios, que você tem coisas positivas na sua vida e que você tem oportunidades que muitas pessoas não têm, com toda certeza. A gente precisa reconhecer isso, sim. Mas reconhecer os nossos privilégios não quer dizer que a gente vive num mundo das maravilhas, né, junto com a Alice, e não quer dizer que vai anular os nossos problemas. São coisas separadas, são coisas diferentes. Então a gente realmente... muito dentro do quadro de depressão, né? Porque quando você nega demais, você não fala sobre as suas tristezas. Exato, elas te engolem. E essa questão, né, da parte do profissional de saúde também se colocar como uma pessoa, além de profissional, é claro, né, como você estava falando, tudo tem limite, então vocês não vão ver a gente falando sobre as nossas vidas particulares no sentido de... Vamos supor assim, vou dar um exemplo. Todo mundo que segue o Naves e tem, né, seguido durante um tempo, sabe que eu tenho ansiedade, eu, Bia, né? Eu sofro com ansiedade já tem algum tempo, já fui diagnosticada tem alguns anos, desde a época da faculdade. E eu tenho meus momentos, né, melhores, piores e tal. E eu falo sobre isso muito abertamente, não tem problema nenhum. Eu falo sobre isso com pacientes. E eu falo sobre isso no Naves. Eu acho importante falar, justamente por conta disso, de não quero que me endeusem ou qualquer coisa do tipo. Não acho que seja positivo. Então acho que isso me puxa ali pro chão. Ó, eu sou gente, sou normal, né? Sou de carne e osso. Tenho meus medos, minhas questões, mas eu falo que eu tenho, mas eu não vou falar quais são as origens da minha ansiedade. Eu não vou ficar falando sobre isso, assim. Eu converso sobre isso com Camille, porque ela é minha amiga, ela sabe. Mas eu não vou chegar no Naves e falar assim, então, gente, minha ansiedade veio da... Não vou fazer isso. Aí é passar de um limite que a gente não deve passar. É entrar num campo que a gente não deve entrar. Porque aí a gente vai estar sendo muito invasiva com relação à nossa própria vida e isso, enfim, causa muitas coisas que não deveria, né? Não é profissional da nossa parte falar, né? Sim. Então, realmente tem uma diferença. Mas é claro que eu posso falar no meu perfil profissional, no Naves, falar com o paciente, eu posso falar que eu tenho ansiedade. Eu posso dar exemplos sobre algumas situações que eu vivi, por exemplo. Eu faço isso com alguns pacientes, assim. Porque às vezes algumas coisas que os pacientes trazem me lembram alguma coisa que eu passei. E isso é eu como profissional, eu sou uma profissional que utiliza de muita metáfora e de muitos exemplos. E às vezes esses exemplos acabam sendo situações que eu passei.
É claro que, né, de novo, tudo com limites, mas eu coloco de vez em quando, eu falo alguns exemplos e, então, isso aqui foi uma coisa que eu passei, que eu senti, aconteceu comigo e tal. E a gente começa a conversar sobre aquilo. E isso realmente, eu vejo isso. Isso faz com que a pessoa se sinta melhor no sentido de, realmente, ela não vai me julgar, ela não vai me dizer que tá, sei lá, que tá errado, que eu não tenho que me afetar por isso, que eu não posso me preocupar, que eu não posso ficar mal por isso. Não, a gente não vai falar. A gente não vai falar isso. Então, às vezes, a minha questão de trazer algumas coisas é pra mostrar que, também acontece comigo isso aqui, sabe? Esse tipo de coisa também acontece comigo. Já aconteceu comigo. Então, é realmente de colocar ali, eu também sou gente, eu sei como é que é, a vida é assim, né? Então, e aí mesmo que eu não, às vezes não é uma situação que eu tenha passado, mas é uma situação de alguém que eu conheço, ou, sei lá, que eu tenha visto de alguma forma em algum lugar, e eu trago como exemplo aquilo ali, que seja semelhante. E a pessoa, isso traz um certo alívio, do tipo, bom, não sou só eu, né? As pessoas têm aí essas questões. Então, eu posso também ter as minhas. Eu tô permitida a ter. Sim, claro. Acho que esse negócio de julgar também, a gente tem que ficar lembrando o tempo todo. Quanto mais as pessoas julgam, a gente está num momento tão difícil, né, de apontar dedos. E como profissional de psicologia, dentro do consultório não há julgamento, gente. Mas as pessoas já chegam um pouco receosas com essa questão de será que vai me julgar? Porque são tantos dedos apontados para ela que acaba criando essas crenças de que até a gente, né, sendo profissional, vai julgar também. E não é. Já falamos aqui em outros podcasts, uma coisa é o que eu penso da porta do consultório para fora. Quando eu estou ali dentro, trabalhando, acolhendo aquela pessoa, não tem isso. E isso acontece nesse movimento, tanto de negar o que está sentindo, quanto de tanto você ouvir que, para, não é pra tanto, fulano tá pior que você, sabia? Né? Tem muito disso. Você tá reclamando disso, mas olha fulano ali. Eu sei que tem pessoas em situações mais difíceis, pode ter pessoas em situações mais difíceis que você. Só que a gente, quando minimiza demais, né, a longo prazo, isso vai criando essa característica na gente de forçar um ser forte o tempo todo. O que a gente está falando aqui é a ponta do iceberg, provavelmente. Na vida de cada pessoa, isso machuca de formas diferentes, né? Você é o dono da sua felicidade. Só depende de você. Ok. A gente sabe que existe força de vontade, a gente sabe que existe determinação, alguns privilégios, né? Uma facilidade da pessoa obter aquilo. Mas e quando a gente pega uma pessoa que, dependendo do lugar onde ela mora, ela não tem acessibilidade a alguma coisa, não tem informação, não precisa nem ir muito longe. A gente está na pandemia e a vacina não chegou para todo mundo. Ficar tranquila quanto ao Covid depende só de mim? Não. Depende da vacina chegar até onde eu moro, no posto próximo à minha casa, e chegar no dia da minha idade para eu me vacinar. Uhum. A minha questão aqui é que eu consegui a minha primeira dose porque eu sou profissional de saúde, mas se não fosse, eu não estaria vacinada ainda. Aqui onde eu moro não chegou na minha idade ainda. Uhum. Então não depende só de mim. Então, quando eu preciso falar sobre tem que ter vacina e eu quero falar sobre isso com alguém, eu vou falar e eu preciso também ter alguém que queira escutar. Mas aí já tem vacina não sei aonde. Mas já compraram. Mas graças a Deus tem vacina. Antes não tinha. Tudo bem. Tem. Que bom que já tem. Mas podia estar melhor, podia.
Então, o que a gente está falando da positividade tóxica Podia é isso. ter tido antes. Podia ter tido antes. Até que ponto vai, às vezes, a gente falar algo e cortarem da gente, né? Eu não sei, assim, como tá para muitos profissionais de psicologia. Eu não posso falar por todos, eu posso falar por mim. Existe, sim, demandas com relação ao governo, à situação, à vacina, à Covid, à taxa de desemprego. Existe. Sim. Eu não posso falar daquela pessoa, para. Mas você tá de home office, tá tranquilo. Pior é quem tem que sair para trabalhar. Imagina, gente. Aquela pessoa que tá de home office também tem um sofrimento tanto quanto. Pode estar difícil para um e para outro, mas tem um sofrimento. Exato. A questão é que a gente romantiza. Não dá para ficar romantizando tudo o tempo todo, né? Pessoas perderam os empregos, tem gente aí que está se virando em 1000 para poder dar conta de alguma coisa. Eu não estou nem aqui falando de outras questões, porque senão a gente vai ter que falar mais 2 horas aqui, mas tem muitas coisas que podiam não chegar ao ponto que chegou. E aí quando a gente precisa, caramba, né? A gente tem visto manifestações aí, as pessoas indo às ruas. Se a galera tá indo às ruas no meio dessa pandemia, é porque já chegou no limite. Definitivamente, já ultrapassou, né? O limite. Já. A questão pra gente hoje é trabalhar isso de uma forma coerente, né? Quando falamos sobre nossas emoções, temos emoções que precisam ser expressadas, elas estão aí para isso. E aí, se a gente faz de conta que ela nem existe, a gente não expressa, não sabe lidar, não sabe falar sobre as emoções, confunde, troca uma e outra. Então, quando você quer ser positivo, você pode querer deixar aquela pessoa bem, feliz. Aí você está falando da emoção alegria, né? Vamos deixar aquela pessoa alegre. Você vai fazer alguma coisa que faça com que aquela pessoa fique bem. Mas você pode fazer com que ela expresse a alegria, também dando a oportunidade dela expressar uma outra coisa, expressar a raiva dela, expressar o medo dela. Depois vem até a alegria, alívio, obrigada por você me ouvir, né? Mas não é o tempo todo. Faz de conta que você não tá com raiva, não. Bota essa raiva pra lá. Fica feliz agora. Fica feliz agora, porque o dia é lindo, porque o sol tá lindo. Bota um sorriso nesse rosto. Que isso, faz um carão. Por mais que a gente brinque com essas coisas, eu tô falando de questões, assim, massivas, sabe? Esgotante. Tem dia que a gente fala assim para um amigo, tira essa roupa, levanta a cabeça, vamos fazer alguma coisa legal, vamos sair, vamos distrair, vamos fazer uma videochamada, vamos ouvir uma música. Tem dia que a gente faz isso sim, mas tem dia que a gente precisa falar, olha só, eu não sei o que eu poderia te dizer para te ajudar, mas eu tô aqui só para te escutar. É exatamente isso, assim. E o que você estava falando sobre essas demandas que a gente tem tido, porque você falou sobre você, mas eu também, né? Tenho tido demandas de pandemia, governo, vacina, home office, trabalho dentro ou fora de casa, ou desemprego, ou enfim. E são demandas muito complicadas, porque tem muita coisa que é só assim, é isso. E a gente não tem muito, até como profissional, assim, trabalhar no sentido de o que dizer, assim, o que tentar trabalhar, o que a gente pode fazer, porque tem coisas que não dá para fazer. Como você deu o exemplo da vacina. Então, assim, tem coisas que é simplesmente sentar e esperar. Porque não tá no nosso controle, não tá no controle da pessoa. Só que isso deixa a pessoa ansiosa, muitas vezes, deixa a pessoa entristecida, angustiada, enfim, 1001 sentimentos e emoções. E
a gente precisa deixar essas pessoas colocarem para fora. Então, assim, o que, pelo menos agora também falando de mim, o que eu mais tento fazer é viabilizar essa questão de fala, vamos lá, reclama. Eu tô aqui, bora falar, vamos falar. Coloca pra fora. Se tiver que xingar, se tiver que gritar, se tiver que... faz isso. E uma outra coisa, assim, o que você pode fazer dentro do seu contexto, dentro da sua vida, que você pode tentar, de alguma forma, desabafar também. Não só no período da terapia, mas será que tem alguém que pode te escutar? Porque nem sempre, a gente sabe que nem sempre tem. Se não tiver alguém, você pode se expressar de outra forma. Você pode, sei lá, escrever, pintar, desenhar, cantar, dançar. Tudo isso, todas essas são formas de se expressar. Então, essas também são algumas coisas que a gente talvez pode tentar trabalhar, que eu sei que eu faço, pelo menos, para tentar ajudar aquela pessoa a lidar com aquela situação que não está no controle dela. E que é, sim, difícil. Muito, muito difícil. E cada um vai estar sentindo de uma forma. E a gente não pode minimizar e dizer, não, você não está sentindo, vamos passar para outra, vamos pensar em outra coisa, uma coisa que tem uma resposta mais fácil. Não dá, gente. Não dá, a gente não pode negar. Falar, não, vira a página e só. Não existe. Não existe isso. Então, assim, a gente tem que sentir e se permitir sentir todas as emoções, sejam elas. E eu sempre uso essa palavra, né? Agradável, desagradável. Porque não existem emoções que são totalmente positivas ou totalmente negativas. Todas são importantes. E todas têm os seus porquês, seus motivos, as suas razões de ser. Então, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, a gente precisa se permitir sentir. Fica a dica aqui do filme Divertidamente. A gente já deu a dica lá no Naves. Muita gente acha que é só para criança, mas eu particularmente falo para todo mundo ver esse filme. Eu também. Adultos deveriam ver também. Divertidamente. Sim. É maravilhoso. E essa sacada, tá? Não vou dar spoiler para quem não viu o filme, mas tem uma sacada muito boa com relação a essas ditas emoções ruins, que é o que Bia tá falando, que é desagradável. E o quanto é importante a gente vivenciar cada uma delas, né? Cada uma vai trazer alguma coisa pra gente. Sabe quando você precisa chorar muito, chorar, botar pra fora, gritar, e depois relaxa e começa a clarear um pouco mais a mente para pensar em soluções? É isso. Na terapia Exatamente. A gente também faz isso. Não dá para resolver e pensar em soluções para aquele problema se você não lidou com o problema. Primeiro a gente tem que descobrir qual é o problema. Fala dele. Depois começa a enumerar. Para quem gosta de tópicos, como eu posso resolver isso? Número 1, vou tentar fazer isso. Número 2, vou tentar fazer aquilo. E a gente vai sair dessa junto, entendeu? Mas não é... tá? Não inventa. Você tá ótima, tá com saúde aí. Não precisa pensar nisso, não. Não, gente. A gente precisa pensar, né? Se a gente parar de pensar... Não pode negligenciar. Não pode. A gente parar de pensar, daqui a pouco até nosso mecanismo aqui, nosso cérebro vai enferrujar. A gente tem que estar trabalhando isso. Pensamento crítico, expressar as nossas emoções, dialogar, né? Comunicação é tudo. Com certeza. Isso que Bia trouxe também é muito importante, assim. Além do terapeuta, né, do psicólogo, ter alguém que você possa conversar sobre isso. Um amigo, uma amiga, alguém. Nem sempre a gente tem. Acontece de às vezes... Nossa, isso acontece muito, principalmente entre os jovens. É porque eu tenho uma amiga tal, mas sei lá, ela já tá com problema. E também às vezes eu não quero incomodar, então eu não vou falar pra ela como é que eu tô. Tem muito essa coisa do incômodo, nossa. Tem muito.
isso vem da onde, né? É uma ideia de que problema incomoda. Eu conheço pessoas que nem falam a palavra problema para não atrair. É tipo câncer, né? Antigamente não falava. Falar. E até hoje não fala. Gente, tem gente que não fala. Tem gente que não fala. E aí, quando você nega isso, né, nem fala a palavra, quando você tem medo de incomodar, você não está percebendo muitas das vezes quem você tem à sua volta, né? Porque se eu tenho medo de falar com fulano sobre isso, alguma coisa tem aí. Né? Aí a gente está falando de pisar em ovos com a pessoa. É exatamente assim, o que eu acabo trazendo muito quando vem essa demanda, né, do incômodo, porque a gente acaba sempre chegando nesse lugar, né, quais são as pessoas que você pode contar, quem são essas pessoas, ou uma pessoa, e aí vem essa questão do, mas eu não gosto, eu acho que incomoda, sabe, é chato e tal, não sei o quê. Então eu sempre venho com essa questão também de, então o que é esse relacionamento pra você? Essa amizade, ou não sei, ou alguém da família, alguém que seja, mas o que é pra você? É só risos e sei lá, palhaçadas e saídas e diversão? Vocês não podem compartilhar questões, coisas mais sérias que... não, às vezes acontece muito isso. Não, mas ela fala, a pessoa no caso, mas ela fala comigo. Aí a gente já vê que, então assim, existe uma questão aí que não é nem do relacionamento e nem da pessoa, porque ela tá disposta a falar. Provavelmente ela tá disposta a ouvir. Mas ela entendeu talvez que você não está disposta a falar porque você nunca falou. Você já tentou? Não. Então, exato. Assim, às vezes a pessoa, ela supõe muitas coisas. E aí vem também muito essa questão da insegurança. Tem muita coisa que pode estar ligada a isso. E que é uma coisa também que está ligada ao podcast passado, que a gente estava falando sobre essa coisa de estar sempre acelerado, sempre tem que estar ligada nas coisas, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que estar bem ativa e proativa, e enfim, existe muito essa ligação de que não, eu tô aqui, eu tô bem, deixa que eu tô, vamos lá, vamos. Sempre tá dizendo sim, sempre tá disposta, e a verdade é que não é bem assim, e não tem que ser. E quem é de verdade, eu já falei isso muitas vezes para pacientes meus, e aí é muito assim, não sei, gratificante, mas é muito legal ouvir eles falando isso por conta própria. Do tipo, quem é de verdade fica, né? E vai permanecer, assim. Pessoas que têm e tinham muitas questões relacionadas a relacionamentos interpessoais, assim, de falar não, de, negar que vai a algum lugar, ou que não vai poder fazer alguma coisa para ajudar, por N motivos. E aí, isso acontece da gente ir com o tempo, a palavra certa não seria nem essa, mas, enfim, perdendo algumas pessoas. Mas a verdade é que não é perdendo, é entendendo melhor, né? Quais são essas dinâmicas? Como que são esses relacionamentos? Eles estão realmente sendo positivos pra gente, assim, né? Porque qualquer tipo de relacionamento é uma troca. São coisas agradáveis, são coisas desagradáveis, e é isso. E tá junto. Mas é necessário para entender muito sobre a gente também, né? Porque quando você olha, pessoa tal, relacionamento tal, passou pela minha vida, o que isso trouxe? A gente precisa entender o que é positividade tóxica para saber se está passando por isso. Porque quando as pessoas não falam sobre isso, a gente não sabe nem que existe.
Então a gente aqui está trazendo para vocês esse conceito, falando um pouco sobre o que é, e vocês perceberem se já passaram por isso, se estão vivenciando isso. Vocês podem mandar para a gente lá na DM, podem trocar com a gente, mandar relatos, comentários, pode desabafar com a gente, que a gente está aqui para isso também, né? Afinal de contas, esse podcast é um papo aberto, então a gente está abrindo espaço para vocês também falarem. É exatamente isso. A gente está aqui para ouvir, para trocar e para fazer refletir, para refletir junto também. Então, com certeza, pode vir quem quiser, a gente está lá. E a gente fica aqui com essas questões, essas reflexões de você já passou por isso, você passa por isso, você se cobra estar sempre bem, você deixa de falar sobre alguns problemas, algumas coisas que te incomodam, algumas questões, porque você acha que é besteira, porque você minimiza, porque as pessoas à sua volta acabam reforçando essa coisa de que, mas não é nada demais. Enfim, você já parou para pensar nessas coisas? Se não parou, a gente está aqui com esse podcast como um convite aí para você refletir um pouco sobre isso também. Com certeza, vale muito a reflexão. E não percam o próximo episódio, que a gente vai puxar aí um assunto que tem muito a ver com esse que a gente está falando hoje. Sim, também. Verdade. A gente tá nessa linha aí. Mas é isso então, pessoal, meus amores, nossos amores. Nós ficamos aqui e até o próximo episódio. Até a próxima semana. Beijo, beijo, beijo.